Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as vossas vidas, sobre os vossos corações, não só hoje, mas como para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Bem, como eu havia prometido no vídeo anterior, vídeo esse que gravei como uma espécie de introdução, uma espécie de apresentação desse trabalho. E eu havia vos convidado e proposto que juntos percorrêssemos, viajássemos pelas páginas dos evangelhos do nosso Senhor Jesus. Ah, um detalhe. Antes de mais nada, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Qual que é o outro? Ah, e ative o sininho para receber as notificações. Bem, voltando ao que eu estava dizendo, eu fiz um convite para que juntos possamos iniciar uma viagem pelos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E iniciaremos hoje pelo evangelho de Mateus. Antes, porém, de iniciarmos a leitura propriamente dita, preciso fazer algumas considerações iniciais, para que possamos contextualizar melhor e entendermos melhor o contexto da história que Mateus nos narra aqui nesse livro. E, em primeiro lugar, eu gostaria de frisar, dentro dessas considerações iniciais, que o autor, ele não se identifica nominalmente aqui nesse livro. Não, ele não se identifica nominalmente. Mas, segundo a tradição antiga, foi sim o apóstolo Mateus quem escreveu esse evangelho. Muito provavelmente ele deva ter escrito, composto esse evangelho, entre 60 e 80 depois de Cristo, num local que é um tanto quanto que incerto. Talvez ele tenha escrito em Israel, ou quem sabe em Antioquia, na Síria. A localidade da escrita é um tanto quanto que incerta. Agora, logo de cara, eu preciso pontuar para vocês, e gostaria muito que vocês guardassem esse conceito que eu vos exporei agora. Em cada um dos evangelhos, Jesus é retratado de uma maneira diferente. Em cada um dos evangelhos, Jesus é retratado de uma maneira. E aqui no Evangelho de Mateus, Jesus é retratado como Rei e Salvador do mundo. Guarde esse conceito. No Evangelho de Mateus, Jesus é retratado como Rei e Salvador do mundo. Outra coisa importante dentro dessas considerações iniciais que você precisa entender é que Mateus foi escrito, num primeiro momento, para os judeus. Num primeiro momento, Mateus escreveu para os judeus, para os crentes judaicos. Você há de observar, durante essa nossa viagem, a ênfase que esse evangelho dá aos costumes e ensinamentos judaicos.
ele dá muita ênfase a esses costumes e a esses ensinamentos judaicos. Por quê? Principalmente porque, sendo redundante, o principal objetivo do autor é mostrar que Jesus é o Messias. E por isso ele cita o Antigo Testamento mais vezes do que qualquer outro evangelista. Mateus é aquele que se utiliza mais do que qualquer outro dos escritos do Velho Testamento. Ele, ou seja, ele se apoia nas promessas e profecias do Velho Testamento para comprovar que Jesus Cristo era o Messias há muito tempo esperado. Por isso ele cita tanto o Velho Testamento. Porque o Messias, Jesus Cristo, ele havia sido prometido há muito tempo. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram de Jesus. Todos, ou praticamente todos. Então, por isso, Mateus se apoia de forma muito evidente nos escritos do Velho Testamento para comprovar que Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo é o Messias há muito tempo esperado pelo povo de Israel. A origem judaica desse evangelho, ele se sobressai, olha, de muitas maneiras. Durante a nossa viagem, ficará muito evidente para todos nós isso. A título de curiosidade, eu achei muito pertinente essa curiosidade, só para você ter um exemplo da origem judaica desse evangelho, um exemplo muito palpável, é que Mateus, ele usa preferencialmente a terminologia judaica reino dos céus. Você observará isso na nossa viagem. Mateus usa preferencialmente a terminologia judaica reino dos céus, que nada mais é do que um sinônimo de reino de Deus. São sinônimos. E por que Mateus se utiliza preferencialmente da terminologia reino dos céus? É por causa da reverente relutância dos judeus quanto a pronunciarem literalmente o nome de Deus. Os judeus tinham uma reverência pelo nome de Deus tão grande que eles julgavam que o ser humano, principalmente os gentios, eram quase que indignos de pronunciarem o impronunciável nome de Deus. E por isso, e em virtude disso, eles substituíam o santo nome de Deus por outras palavras ou expressões. E Mateus usa de um zelo muito grande para com o povo judeu. E você percebe esse zelo nos mínimos detalhes. E essa terminologia reino dos céus evidencia de forma muito clara esse zelo de Mateus para com o povo judeu. E evidencia também de forma muito clara o que eu disse anteriormente, que num primeiro momento Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Outra coisa também importante, que é muito importante eu salientar dentro dessas minhas muitas considerações iniciais, é que algumas pessoas elas insinuam
que existem contradições entre os 4 evangelhos. E eu vos asseguro, com muita paz no coração, com muita convicção, que isso não reflete a verdade. Isso não reflete a realidade. Os evangelhos, eles se completam, cada um dos 4 evangelhos. Um completa o outro. Eles são complementares entre si. O que acontece é o seguinte: Mateus, ele narra determinado evento sob um ângulo de visão. Marcos traz uma narrativa observando o mesmo evento que Mateus observou, mas ele olha por outro ângulo. Lucas, por sua vez, procede da mesma maneira, observa o mesmo evento por um outro ângulo, diferente de Mateus e diferente de Marcos, em alguns casos. João, da mesma forma. Posto isso, quando você estuda, quando você percorre os 4 evangelhos, você acaba adquirindo, recebendo a história completa. Quando você junta a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João, você adquire a história completa, com riqueza de detalhes. Um evangelho completa o outro. Terminadas essas minhas muitas considerações iniciais, iniciemos agora, portanto, a leitura. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe aqui, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. O livro de Mateus se inicia com a genealogia real de Jesus Cristo. O que Mateus nos apresenta logo de cara é uma genealogia real. Lembre-se, aqui em Mateus, Jesus é tratado como rei e como salvador do mundo. E o livro de Mateus começa com a fonte da dinastia, que é Davi. Jesus, o filho de Davi. Há outro fator importante, que eu não posso deixar de salientar. O livro de Mateus apresenta a genealogia a partir de José, pai de Jesus. Ah, mas José não foi o pai biológico de Jesus. Sim, mas ele foi o pai legal. E embora José não tenha sido o pai biológico, contudo, ele era o pai legal de Jesus. E a genealogia de Mateus, ela é feita a partir de José. Por quê? Mateus fez assim para comprovar aos judeus, mais uma vez, que Jesus era o Messias esperado. E o Messias esperado, ele teria de ser um descendente de Davi. O Messias esperado, segundo as profecias, era um descendente de Davi, bem como de Abraão. Abraão, o precursor do povo judeu, aquele que foi chamado por Deus para dar início a uma nova nação, a nação de Israel.
O Messias tinha que ser obrigatoriamente da linhagem de Abraão e da linhagem de Davi. Era um requisito obrigatório para o Messias, para que ele cumprisse os escritos dos profetas. Cristo, eu acho muito bonito isso, deixa eu me utilizar de alguns parênteses aqui. Cristo quer dizer ungido. Eu acho lindo isso, essa combinação. Cristo, na realidade, é a forma grega do hebraico Messias, que quer dizer ungido. Jesus, que é o nome próprio, é a forma grega do hebraico Yeshua, que é Josué, e significa o Senhor salva. Olha que bonito. Cristo Jesus é o ungido, é o Senhor que salva. Algumas pessoas talvez possam questionar o fato de que, mas tudo bem, José era o pai legal, mas Jesus não tinha o sangue de Davi propriamente dito, porque José não era um pai biológico de Jesus Cristo e, portanto, Jesus não tinha o DNA de Davi. Ele era descendente de Davi através de José de forma legal, mas não era, ele não tinha o DNA, ele não tinha o sangue. Mas para que não houvesse nenhum questionamento nessa direção, Jesus também era descendente de Davi pela linhagem de Maria. Maria também era descendente de Davi. Para que não restasse nenhuma dúvida. E Lucas, quando chegarmos no Evangelho de Lucas, você constatará isso. Porque na genealogia de Lucas, ele propõe a genealogia a partir de Maria. Então Jesus era de fato e de direito descendente de Davi, tanto biológica quanto legalmente descendente de Davi. Continuemos. Versículo 2. Abraão gerou Isaque. Olha, a Bíblia, assim como eu aprendi com a Bíblia isso. A Bíblia usa de muitas redundâncias, tá bom? E aqui, já no versículo 2, ela se utiliza de uma redundância. Ele termina o versículo 1 falando de Abraão e inicia o 2 com uma redundância, de novo em Abraão. Por quê? Porque Abraão é um personagem muito importante dentro da história judaica. Como eu disse, ele é o iniciador dessa etnia. E Abraão gerou Isaque. E Isaque gerou a Jacó. Jacó teve o nome mudado por Deus para Israel. Então Jacó é Israel. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, uma mulher dentro da árvore genealógica do nosso Salvador. E Judá gerou a Tamar, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. São os nomes diferentes. Se eu errar alguma pronúncia aí, perdoai-me. E Salmão gerou de Raabe, outra mulher.
a Boaz. E Boaz gerou a Ruth, outra mulher, e Obed. Opa! E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, cujo nome era Batseba ou Betseba. 4 mulheres dentro da genealogia do nosso Salvador. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou usando de ironia porque os judeus não costumavam incluir mulheres nas suas genealogias. Não. Os judeus não costumavam incluir mulheres nas suas genealogias. E aqui, logo de cara, aparecem 4. E ao que parece, ao que tudo indica, provavelmente, se não todas, mas quase todas, são gentias. Isso é um escândalo. Poxa, eles já não costumavam incluir mulheres nas suas genealogias. E ainda, de cara, Mateus inclui 4 e 4 gentias. Porque Ruth, se você, por curiosidade, eu indico a leitura no Velho Testamento do livro de Ruth. Você notará que ela é moabita, portanto, uma gentia. Só que ela era uma mulher pura, porém moabita. Outra citada, Tamar. A história de Tamar já é extremamente contraditória. Ela enganou seu sogro Judá e concebeu dele um filho. Ela enviuvou do primeiro filho de Judá, sem conceber filhos. Depois ela enviuvou do segundo filho de Judá, sem conceber filhos. E, após essa segunda viuvez, ela enganou, ela se disfarçou de prostituta, enganou seu sogro e gerou um filho dele. Uma mentirosa, portanto. E ela também, muito provavelmente, seja de origem cananeia. Outra gentia. Muito provavelmente. Outra citada, Raabe. Essa, a conhecida prostituta de Jericó. Poxa, você está dizendo que tem uma mentirosa e uma prostituta na árvore genealógica de Jesus? Estou afirmando isso. Raabe, a prostituta de Jericó, também era gentia. Ela era de origem cananeia. E a última citada, Batseba ou Betseba, aquela que outrora fora mulher de Urias, o heteu. Ela muito provavelmente, seja de origem, tem a sua origem no povo heteu. Foi ela que adulterou com Davi, a adúltera. A adúltera. Olha que escândalo. Temos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, com os nossos pré-julgamentos, com essas heranças, muitas vezes religiosas e familiares, que carregamos ao longo da vida e que, em muitas das vezes, são conceitos enganosos, mentirosos. Acreditamos na veracidade dessas crenças, mas se examinarmos
com o coração em Cristo Jesus, descobriremos que boa parte dessas crenças, desses pré-julgamentos são mentirosos. A genealogia, a árvore genealógica do nosso Salvador tem uma mulher pura, tem uma mentirosa, tem uma prostituta ou ex-prostituta e tem uma adúltera. Tomemos muito cuidado com os nossos pré-julgamentos. Fulano não presta para nada, nunca prestou para nada, é um lixo de gente. Cuidado. Deus não enxerga da maneira que o homem enxerga. O que é lixo para o homem, muitas vezes é um tesouro para Deus. E Deus é poderoso o suficiente para transformar qualquer vida, reverter qualquer problema ou transformar qualquer história. Jesus tira o homem do lixo, do monturo, e o faz assentar entre os príncipes. Ele se utiliza dos loucos, daqueles que nada são, para confundir aqueles que acham que são. Tomemos muito cuidado. Fazendo um breve parênteses, mais um, aliás, eu gostaria de falar da mulher. A mulher que, no mundo antigo, nessa cultura rústica, arcaica em relação aos nossos tempos, a mulher, naquele momento, nesse momento da história em que Mateus escreve o seu evangelho, a mulher foi subtraída de muitas honras. E eu não estou falando desse machismo que é propagandeado hoje em dia, porque esse machismo propagandeado hoje em dia, não me estenderei nesse tipo de comentário, mas para mim não tem nexo. É mais uma causa política do que uma fundamentação biológica, uma fundamentação lógica. Bom, deixa eu me ater aqui a esse momento da história em que vive Mateus. A mulher, nesse momento da história, tinha poucos direitos. Sim, a sociedade era rústica, era arcaica e era, sim, machista. A mulher, em muitos casos, era tratada como uma inferior ao homem. Mas isso nunca procedeu do coração de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele os criou como complemento um do outro. A mulher não é melhor que o homem, mas o homem também não é melhor do que a mulher. A mulher não consegue executar tudo, todas as tarefas, tudo que o homem faz. Ela consegue desenvolver muitas atividades ditas masculinas, consegue muitas, mas não tudo. Desculpe se eu estou lhe desapontando. O homem, da mesma forma, ele consegue realizar muitas tarefas ditas femininas, mas ele não consegue realizar todas. Porque o homem foi feito como complemento da mulher e a mulher foi feita como complemento do homem. É a junção perfeita. É a junção perfeita. Não existe maior e não existe menor. Existem seres que se completam. Naquilo em que eu sou fraco, como homem do sexo masculino, a mulher me fortalece. Naquilo que eu sou fraco, ela é forte. Naquilo que ela é fraca, eu sou forte e eu a completo. Ela me completa e eu a completo. Estendendo esse comentário para a raça humana,
Que pena que a gente não internaliza esse conceito e não entende esse conceito com o coração. Todos propagandeiam. Oh, ninguém é melhor do que ninguém. Todos quase propagandeiam isso. Mas o que habita o coração de nós humanos é bem diferente daquilo que a nossa boca ventila. O ser humano se acha, sim, melhor do que o outro. E não existe ser humano melhor. Não existe um humano melhor do que outro humano. O que existe, sim, é um derramar em muitas direções, um derramar de Deus, de dons. Ele distribuiu dons aos homens. Um é carpinteiro, um é pedreiro, um é médico, um é juiz, um é promotor, um é agricultor, um é escritor, um é músico, um é poeta, um é farmacêutico. Mas não existe melhor. Não existe ser humano melhor. Somos todos iguais, sim, mas ao mesmo tempo, cada um de nós é um universo. Ao mesmo tempo que somos todos iguais, somos tão diferentes, mas superiores uns aos outros, não. O médico não é melhor que o agricultor. O agricultor não é melhor do que o carpinteiro. O carpinteiro não é melhor do que o poeta. Nós precisamos uns dos outros. Naquilo em que eu sou fraco, você é forte. Aquilo que para mim é o fim do mundo, eu entro em depressão, eu fico triste, eu não consigo resolver. Para você é simples. Você tira de letra. Agora, aquilo que é o seu pior pesadelo, para mim é uma bobagem e eu consigo te auxiliar. Eu enxergo saída onde você não enxerga. De forma que se eu for médico, eu posso auxiliar aquele que está doente. E eu, médico, se eu preciso de um carpinteiro, o carpinteiro pode me auxiliar naquilo que eu preciso na minha casa. Não existe maior. Todos precisamos uns dos outros e pena que nós não internalizamos isso, não instilamos isso em nós, gota a gota, até que transborde em nós. Se entendêssemos isso com o coração, andaríamos juntos nessa terra como um corpo forte e não como essa humanidade totalmente fracassada que hoje peregrina no solo dessa terra. Seríamos fortes. Mas voltando à mulher, fechando esse parêntese e continuando o outro parênteses. A mulher não foi feita por Deus para ser inferior ao homem. Isso aconteceu durante o passar dos anos, os séculos, as eras. A verdade de Deus foi sendo gradativamente transformada em mentira pelo pecado, pelo nosso egoísmo, pelo nosso sentimento de superioridade. Mas o desejo inicial de Deus, o projeto de Deus, não tinha maior e nem menor entre os sexos. Para ilustrar isso que eu estou vos dizendo, eu peço que vocês abram Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Em algumas traduções, diz assim: vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade.
Eu vou até repetir, de tão bonito que é. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Você consegue perceber? Outra metade formando uma coisa só, homogênea, perfeita. A parceria perfeita, sem vaidades, sem egocentrismos. Para arrematar esse parênteses, abra lá Gênesis, capítulo 2, o mesmo capítulo 2, no versículo 24. Diz assim: portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á com a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma só carne. Você consegue dentro de você olhar para sua mão direita e enxergá-la como superior à mão esquerda? Você consegue pensar com essas categorias verdadeiramente? Ou a sua mão esquerda é melhor do que a sua boca? Ou a sua boca é superior aos seus olhos? Ou, quem sabe, seus olhos são superiores aos seus pés? Não, essa briga não habita dentro de nós. Porque não existe superioridade. Existe, sim, ministérios, funções diferentes. Funções essas que se completam. Se o meu organismo está com fome, a minha mão leva o alimento até a boca. A boca cumpre a função de mastigação, dentre tantas funções, a de mastigação do alimento. Manda o alimento para o nosso aparelho digestivo. O aparelho digestivo vai realizar um outro trabalho, que não é menor em importância do que o da boca, que por sua vez não é menor em importância que o da mão. O nosso corpo não pensa com essas categorias. E assim o nosso corpo humano, como humanidade, deveria agir. É assim que a humanidade deveria pensar e, consequentemente, proceder no dia a dia. Esse é o projeto inicial de Deus para o homem e para a mulher, e por extensão para toda a humanidade. Não há melhor. A mulher completa o homem completa a mulher. Cada um tem funções diferentes. Algumas funções podem ser compartilhadas, óbvio que sim, mas algumas não. Elas são complementares. Eu completo a mulher me completa. Existem funções diferentes. A boca tem uma função, o olho tem uma outra função. Fechando parênteses, Salomão, aqui no versículo 7, Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. São todos reis de Israel. Alguns péssimos e alguns muito bons. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. Esse Acás era o demônio em forma de gente. Péssimo rei. E Acás gerou a Ezequias. Esse Ezequias era um homem de Deus, abençoado. Ótimo rei. E Ezequias gerou a Manassés. Manassés, um péssimo rei. Péssimo. Um homem que ofendeu muito a Deus. E Manassés gerou a Amon.
e Amon gerou a Josias. Josias talvez tenha sido um dos melhores reis que Israel já teve, fora o rei Davi, assim penso eu. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Deixa eu ver se eu li certo. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Li certo, sim. Aqui há um interlúdio falando da deportação da Babilônia, só para que não passe em branco. Devido à nação judaica ter ofendido muito a Deus e ter feito durante anos seguidos o que era mal aos olhos do Senhor, a ira de Deus, o castigo de Deus se abateu sobre aquela nação em determinado momento da história. Mais precisamente após o término do reinado de Salomão. Salomão foi um homem que, embora durante um período da vida dele ele tenha manifestado uma sabedoria vinda de Deus muito grande e ter sido um homem temente a Deus, ele se extraviou nos seus caminhos, se encurvou a deuses estranhos, ele cometeu muitas abominações e, em virtude disso, o reino de Israel, outrora glorioso nas mãos de Davi, esse reino de Israel, após a morte de Salomão, filho de Davi, ele foi rasgado em duas partes. Uma das partes, a maior, foi chamada de Reino do Norte, ou Israel. E a outra parte, a parte menor, ficou conhecida como Reino do Sul, ou Reino de Judá. Importante salientar que Jerusalém, o Templo de Jerusalém, que era o centro religioso do povo judaico, ele ficava no Reino do Sul, em Judá. E, em virtude disso, muitas pessoas que eram tementes a Deus, porque o reino de Israel, o reino do norte, ele se extraviou completamente dos caminhos do Senhor. E, em tendo o reino do norte extraviado em muito dos caminhos do Senhor, muitas pessoas que habitavam o reino do norte migraram para o reino do sul, o reino de Judá. De forma que o reino de Judá passou a ter representantes de todas as tribos de Israel, devido a essa migração. Todas as tribos de Israel tinham seus representantes no Reino do Sul, na tribo de Judá. A tribo do norte, depois de alguns séculos, foi assimilada, foi conquistada e posteriormente assimilada pela Assíria. O Reino do Sul, alguns anos, décadas depois da derrocada do Reino do Norte, o Reino de Judá, o Reino do Sul, foi também conquistado pela Babilônia. Babilônia conquistou o Reino do Sul e conduziu eles ao cativeiro babilônico, que é conhecido como cativeiro babilônico. E só que a história não para aí. A história não acaba com o cativeiro babilônico. A história segue. Só para você entender um pouquinho por que se refere a Babilônia aqui no texto. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel foi o líder desse retorno do povo de Israel para a sua pátria. E pelo fato, mais um parênteses rápido, pelo fato de ter ocorrido essa migração do Reino do Norte em massa para o Reino do Sul, consequentemente, o Reino do Sul
no Reino do Sul haviam representantes de todas as tribos de Israel, consequentemente, esse Reino do Sul, Judá, passou a ser conhecido como Israel depois do cativeiro. O Reino do Norte perdeu a identidade. Ele foi literalmente assimilado pela Síria. Já o Reino do Sul, ele não foi assimilado. Eles mantiveram as suas raízes e a sua etnia. E, consequentemente, o Reino do Sul, que antigamente, na época da divisão, recebia a nomenclatura de Reino do Sul ou Judá, ele passou também a receber a alcunha, ou herdou o nome, melhor dizendo, de Israel, pelo fato de todos os representantes das 12 tribos estarem representados no Reino do Sul. Eu acho que eu me estendi um pouco nesse parênteses, mas eu acredito que você aí em casa conseguiu me compreender. E Zorobabel foi o líder desse retorno do povo judeu da Babilônia para o seu país, Israel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Os nomes, se eu me equivoquei em alguma pronúncia, tenham misericórdia de mim. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Como eu disse anteriormente, essa genealogia propõe, ela tem por objetivo mostrar que Jesus era descendente de Davi, ele tinha o sangue real de Davi através da linhagem de José, o seu pai legal, não o seu pai biológico, mas o seu pai legal. Mas quando chegarmos em Lucas, mais precisamente em Lucas 3:23, você perceberá na genealogia de Lucas que Jesus também é descendente de Davi através de Maria, porque Maria é descendente direta de Davi. E sendo redundante, para não haver sombra de dúvidas, Jesus é descendente de Davi de fato e de direito, tanto legal quanto biologicamente falando. Ah, é só uma curiosidade que eu esqueci de pontuar. Davi, quer dizer, Maria, assim, para evidenciar a importância que esse novo momento, que o Novo Testamento já chega chutando a porta, mudando paradigmas. Mudando paradigmas. Ou melhor, realinhando a vida humana com a vontade de Deus, quando Deus criou todas as coisas. E ele já começa botando a mulher no lugar que lhe é devido. No lugar que Deus originalmente, como lemos agora há pouco lá em Gênesis, colocou a mulher. Maria, Batseba, a adúltera, de novo, tomemos cuidado com os nossos julgamentos. O que é lixo para o homem, muitas vezes, é um diamante para Deus. Deus é poderoso para transformar qualquer história, assim como transformou a minha. A adúltera faz parte da linhagem tanto de José quanto Maria. Maria, ela descende de Davi e Batseba através de Natã.
e José é filho também de Betseba e Davi, José descende, melhor dizendo, de Davi através de Salomão. Isso, agora ficou correto. Betseba e Davi tiveram um filho chamado Salomão, e de Salomão procedeu José. Betseba e Davi tiveram outro filho chamado Natã, e Maria procedeu de Natã. Lucas 3:23, se você quiser observar a genealogia que Lucas propôs. Vamos lá. Vamos continuar. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi, versículo 17, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Deus não faz sabracadabra. Aqui nesse planeta é tudo processual. Tudo aqui é um processo. O nosso crescimento físico é um processo. Quando nascemos, não temos capacidade nem de firmarmos os nossos pés no chão. Com o tempo passamos a andar, a correr e até saltar muralhas. Processualmente, tudo é processual. O conhecimento é processual. Ninguém nasce juiz. Ele começa a adquirir o conhecimento ao longo dos anos até se tornar um juiz. Tudo aqui é processual. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Ora, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deixa eu contextualizar mais uma coisinha aqui para vocês. Maria, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, ela estava noiva de José. Mas dentro do contexto da época, aqui no cotidiano judaico, o noivado, ele era um contrato semelhante ao casamento, com praticamente todas as implicações de um casamento. Era coisa muito séria, não é um sinônimo, não é a mesma coisa que o noivado nos nossos dias. Não, o noivado nesse contexto era um casamento. E casamento também naquela época não serve de base para compararmos com o casamento nos nossos dias atuais. Nessa sociedade descartável e líquida que vivemos hoje em dia. O casamento era um compromisso muito sério. Talvez uma das principais diferenças, se não a principal diferença entre o noivado e o casamento, é que, como está descrito aqui, antes de se ajuntarem, ou melhor, antes de terem tido relações sexuais. O noivado e o casamento, talvez a diferença essencial entre esses dois estados era que no noivado eles ainda não tinham consumado o ato sexual. Mas o compromisso fora isso era muito sério. E, antes de se ajuntarem, prosseguindo, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aqui eu tenho que fazer uma observação que para mim é muito pertinente. Observe o coração de José.
José já era um servo de Jesus antes de Jesus vir participar aqui da nossa história terrena. Sim, porque Jesus é anterior, é muito anterior ao Jesus encarnado. Jesus é eterno. O Evangelho nos mostra o Jesus eterno que foi imolado antes da fundação do mundo. O Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele é eterno. O que aconteceu é que o Verbo se fez carne e veio habitar conosco. O Jesus histórico. Mas José já era um servo de Jesus muito antes do Jesus histórico pisar aqui. Ele já é um homem de Deus. E aí é aonde é separado o joio do trigo. O Novo Testamento é lindo. Ele já começa chutando a porta. Ele chuta a porta. Ele muda paradigmas. Ele transforma. E ele evidencia a nossa podridão de forma escancarada. Aqui em José se dá a separação do joio do trigo. Observe o coração desse homem. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Como eu disse, o contrato de noivado era muito sério. E, nesse contexto antigo judaico, se José abertamente a deixasse, consequentemente, ela seria tida como adúltera. E a penalidade para a mulher adúltera nesse momento da história era gravíssima, era muito severa, melhor dizendo. A mulher era vilipendiada de inúmeras formas e principalmente e possivelmente, se não em todos os casos, mas na grande maioria, ela corria o risco de ser apedrejada, ser morta por apedrejamento. Agora veja bem José. José até então não tinha tido a revelação. Ele era noivo de Maria e chegou e viu Maria grávida. Poxa, fui traído. Mas você não vê traço de ódio no coração desse homem. Aonde que está a vingança? Aqui já está expresso, explicitado, um conceito que Jesus Cristo ventilaria algum tempo depois. Se te ferirem no lado direito, oferece o esquerdo ou vice-versa. Ame os seus inimigos, porque para amar amigo, até o mais vil dos seres humanos é capaz de fazer, de realizar. O amar o meu amigo. Isso qualquer ímpio, qualquer homem mau é capaz de fazer. Agora eu quero ver você amar aquele que se opõe a você, aquele que é seu inimigo. É aí que ocorre a separação do joio e do trigo. A nossa boca ventila muita coisa, pronuncia muitas ideias, muitas palavras, muitas ideologias. Mas a gente é muito mentiroso. O que a boca fala, em muitos casos, não tem nada a ver com aquilo que o coração sente. E todo mal, ele procede do coração. É do coração que procede todos os males. Você me compreende? Agora, olha o coração de um homem de Deus. Repare como o coração de um homem de Deus é diferente do coração de quem somente diz que ama a Deus. Cadê a vingança de José? Não, muito pelo contrário, ele se preocupou com a integridade de Maria, daquela que ele acreditava que o havia traído. Ele teve preocupação
com a vida daquela que o havia traído, que ele acreditava que o havia traído. Há uma separação muito clara entre o joio e o trigo. Para Deus não existe teatro. Tem gente que acha que o teatro comove a Deus. Não existe teatro perante Deus. Do reino espiritual nada se esconde. Tudo é totalmente visível no reino espiritual. Não adianta o nosso teatro, a nossa dissimulação diante de Deus. Deus só aceita um coração sincero. O que Deus enxerga é a sinceridade dos nossos corações, em primeiro lugar. Você não vê aqui traço de vingança em José. É óbvio que ele ficou triste, é óbvio que ele deva ter ficado bravo. Eu não estou dizendo que nós devemos passar a ser seres sem sensibilidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de não guardar ódio, de não querer ver o mal. Eu estou falando de amar o seu inimigo e até preservá-lo. Para ilustrar esse parênteses desse momento da nossa leitura em que José intenta deixar Maria secretamente, caso você tenha curiosidade, eu recomendo que você leia, eu chamo de Bíblia de Apócrifos, por ser uma coleção de livros, apócrifos e pseudepígrafos. Não sei se você está conseguindo visualizar de forma legal aqui, tá? Aqui tem muitos, são 3 volumes, aliás, tá? Esse aqui é o volume 1. Tem muitos, olha, são intermináveis. Eu tenho uma coleção interminável de apócrifos e pseudepígrafos. A maioria é muito ruim. Muito ruim, muito. Mas vale ler a título de curiosidade, porque de qualquer forma consegue ilustrar algumas histórias na nossa mente. É legal. Alguns livros, poucos, aliás, são bons, valem mais a pena serem lidos. Eu vou citar aqui para ilustrar esse momento em que José intenta secretamente deixar Maria. Se você tiver a curiosidade, leia o Proto-Evangelho de Tiago. Será que é proto mesmo? Enfim, Proto-Evangelho de Tiago. Eu não sei se a pronúncia é essa. Ou também você pode ler o Evangelho Pseudo-Mateus da infância de Jesus. Ele traz algumas ilustrações muito interessantes sobre esse episódio. Fica legal a título de curiosidade. Eu recomendo a leitura. Inclusive, eu recomendo a leitura de praticamente tudo. Eu não tenho medo e nem receio de ler absolutamente nada. Eu tenho Jesus como a chave mestra do universo. A chave que abre todas as portas, seja da física quântica, seja da biologia, seja da química, seja da teologia, seja da história. Eu uso Jesus Cristo como a chave mestra que abre todas as portas. E baseado nisso, eu não tenho medo de ler nada. Eu leio tudo e provo tudo através da chave mestra que é Jesus. A porta que Jesus abre, eu entro. A porta que ele não abre, eu não entro. Eu retenho aquilo que é bom e aquilo que não presta para nada, eu jogo fora sem maiores traumas. Então eu recomendo a leitura de tudo, inclusive para que você e eu venhamos a exercitar o nosso poder de questionamento. A dúvida, como eu já disse no vídeo anterior, a dúvida é o princípio da sabedoria. Então não tenha medo dos questionamentos. Duvide de mim, em primeiro lugar, comece por mim, duvide de tudo que eu estou vos falando.
tudo, absolutamente tudo. Mas que não seja uma dúvida paralisante, seja uma dúvida que vos impulsione a pesquisar, a buscar, a orar. Eu posso ser mais um lobo, como tantos outros que existiram, existem e existirão até o final dessa presente era. Eu posso ser mais um. Duvide de mim, de tudo que eu vos estou expondo aqui. E projetando ele isso, zarpar de Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quando você é de Deus, quando você tem o coração em Deus, quando você é sincero diante de Deus, você não fica enganado. Mais dia, menos dia, Deus lança luz sobre aquilo que está encoberto. E ela dará à luz um filho. Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Outro parênteses, dentre os meus muitos parênteses. Gênesis 16:11. Ismael foi nomeado por Deus antes de nascer. Gênesis 17:19. Isaac, o outro filho de Abraão, também foi nomeado antes do nascimento. Em 1 Crônicas 22:9, Salomão, filho de Davi, foi nomeado por Deus antes do seu nascimento. Em 1 Reis, eu adoro essa daqui. Em 1 Reis 13:2, Josias, mais ou menos 300 anos antes dele nascer, olha para você ver, em média 300 anos, ele foi nomeado por Deus, profetizado por Deus, o nome dele e algumas obras que ele realizaria. Ciro, mais ou menos 175 anos, 180 anos antes do nascimento, ele também foi nomeado por Deus. Isaías 44:28 e Isaías 45:1. João Batista também, nomeado por Deus antes do nascimento. Está lá em Lucas 1:13. E agora também Jesus, o nosso Salvador. É Deus quem conduz a história humana. Não é Satanás. Satanás adora falar que ele conduz, que é tudo dele. Os reinos da terra. Ele não controla a história humana. Quem controla a história humana é o nosso Deus. É ele quem controla a história humana. Não é o demônio e não é o homem. Deus usa todos nós, mas ele, eu enxergo claramente aqui nesses exemplos citados, ele usa determinadas pessoas com propósitos específicos para mudar a história humana, para conduzir a história humana segundo a vontade dele, Deus. A história humana é conduzida por Deus. Tudo isso, prosseguindo, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eu amo isso aqui. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Olha que Mateus fazendo uso de novo do Velho Testamento. Toda hora ele usa o Velho Testamento, né? Porque ele tem que provar para a mente judaica que Jesus é o Messias, é muito esperado. E esse versículo 23 aqui está lá em Isaías 7:14, tá? Isaías 7:14. E eu acho lindo Emanuel, o Deus conosco. Cristo, o Messias ungido.
que é o nosso Salvador, que é ali, como eu disse, Yeshua quer dizer o Senhor que salva. O ungido é o nosso Salvador e também ele é o Deus conosco, ele é o nosso Emanuel. Além dele ser o ungido, dele ser o nosso Salvador, agora ele veio habitar, é o Verbo que se fez carne e veio a ser o Deus conosco, o Deus que está junto com a gente em todos os nossos momentos, que nunca nos abandona, é o nosso Emanuel. É muito poderoso isso. Eu espero que você esteja conseguindo assimilar a profundidade disso, de tudo isso que estamos conversando. E não, estou pulando aqui, versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Passou do noivado para o casamento. Ele a recebeu como sua esposa. E não a conheceu. Aqui no versículo 25. E não a conheceu, não manteve relações sexuais com elas, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Algumas religiões, muitas pessoas creem que José e Maria não tiveram um relacionamento conjugal normal, ou seja, não mantiveram relações sexuais mesmo após o nascimento de Jesus. Algumas religiões ventilam essa ideia. Aqui, o versículo 25, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho. Eu, particularmente, eu creio de forma inequívoca que após o nascimento de Jesus Cristo, José e Maria ingressaram num casamento normal. Um casamento normal. Você há de observar que, anote aí, Mateus 12, do 46 ao 47, Mateus 13, do versículo 55 ao 56, Marcos, capítulo 3, versículos 31 e 32, o mesmo Marcos, capítulo 6, versículo 3, Lucas, capítulo 8, versículos 19 e 20, vocês, rapidamente examinando esses capítulos e versículos que eu citei, você notará que Jesus teve irmãos. Irmãos e irmãs. E isso, olha, isso não diminui em nada Maria. Nada, absolutamente nada, Maria. Nada, ela não fica diminuída em nada. Maria foi uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus e que recebeu um chamado único. Um chamado, talvez o maior chamado que um ser humano tenha recebido aqui na Terra. Ela recebeu um chamado excelente. E isso não diminui em nada ela. Observe esses versículos que eu vos li. Que eu vos li, não, que eu citei para vocês. Vai lá, lê. Questiona, pergunta. Tem um outro ponto que eu gostaria de tocar, que muito dessa tradição
de que José e Maria não tiveram outros filhos em comum e que esses irmãos de Jesus aqui citados, aqui em Mateus, Marcos e Lucas, na realidade seriam meio-irmãos de Jesus. Os evangelistas não falam em meio-irmãos, eles falam em irmãos. Mas, se você vier aqui novamente para esses apócrifos, você pode ler lá a história de José o carpinteiro, de novo essa palavra, proto-evangelho de Tiago. Se você ler esses dois apócrifos, lá é dito que José era viúvo. Você está vendo que eu não vou defender a minha sardinha só, não. Tá? Eu vou apresentar as versões para vocês e cabe a vocês pesquisarem. Cabe a vocês se autoquestionarem. Cabe a vocês usarem muitas vezes a lógica e o bom senso. Se você ler esses apócrifos, eles ventilam a ideia de que José era viúvo. E ele trouxe da viuvez dele esses meio-irmãos de Jesus. Esses apócrifos, alguns ventilam essa ideia, tá? Mas antes de mais nada, eu preciso fazer uma advertência, tá? Eu recomendo a leitura dos apócrifos, eles muitas vezes ilustram de maneira bem legal determinados assuntos, bem legal. Alguns apócrifos são péssimos, outros, a minoria, é bem legal, tem um fundo de lógica muito legal, mas a bem da realidade é que boa parte desses apócrifos não são confiáveis. Tá? Se você, por exemplo, pegar o evangelho pseudo-tomé da infância de Jesus, só para dar um exemplo, também tem um dito evangelho árabe da infância de Jesus. Olha, Jesus ali, quando na sua infância, ele mais se parece com o Damian do que com o Jesus que conhecemos. Eu não sei se você conhece o Damian, só para você entender, meados dos anos 70, começo dos anos 80, foi lançado um filme chamado A Profecia, um filme que foi muito popular ali, meados dos anos 70, começo dos anos 80, cujo personagem principal tinha por nome Damian. E esse personagem principal viria a se tornar o anticristo, ele era o anticristo. Rapaz, pensa no moleque endemoniado, era o tal do Damian. E muitos desses apócrifos trazem Jesus mais parecido com o Damian. Mas aí alguns me questionarão, mas espera aí, por que você não crê na veracidade da maioria desses livros que aqui estão, mas crê na veracidade dessa Bíblia, conhecida por nós como Bíblia Novo e Velho Testamento? Eu farei um vídeo exclusivamente tratando desse assunto. Eu não vou falar disso agora, porque eu já não queria fazer vídeos tão longos e esse já ficou em demasia muito longo. Acho que vai ser difícil você conseguir me assistir até aqui. Se você conseguiu, bravo. Você realmente é perseverante. Como eu disse, retomando, eu farei um vídeo somente sobre esse assunto. Mas eu vou dar só uma passadinha, um parênteses rápido, se é que meus parênteses conseguem ser rápidos. Mas tentarei ser o mais breve possível. Não somente esse motivo, mas um dos motivos que me leva a crer na veracidade desse Novo e Velho Testamento que temos, tem a ver com o povo judeu. Sim, tem a ver com o povo judeu. Eu quero dizer que isso aqui tinha tudo para ter sido compilado errado, viu? Tudo. Tinha tudo. Olha, se fosse debaixo da perspectiva humana, isso aqui tinha dado tudo errado. Mas como eu acredito que é Deus que conduz a história, que é Deus que conduz tudo, é Ele que velou
É ele que fez com que, embora, apesar do ser humano, o que chegou até nós e que é conhecido por nós como Bíblia Sagrada, veio a compilação correta. Tinha tudo para dar errado e deu certo. Por quê? Porque é Deus que conduz a história mais uma vez. E não somente esse, mas um dos motivos de eu acreditar na veracidade da nossa Bíblia é por causa do povo judeu. O povo judeu tem instalado nele, instalado por Deus, vou fazer aqui uma analogia com o programa de computador. O judeu tem instalado nele um senso de preservação que é inumano. Esse programa roda até mesmo sem eles quererem, viu? Foi um programa instalado por Deus, um sentido de preservação. Eles têm um zelo pelas tradições deles, pelos escritos, que é inumano. Só para ilustrar isso, olha, você não encontrará paralelo na história da humanidade. Não encontrará. Lhe desafio a me apresentar alguma coisa semelhante. A etnia judaica permaneceu no exílio por praticamente 2000 anos. Eles foram pulverizados pelos 4 cantos da terra, sem uma pátria, sem um país para chamarem de seu. E mesmo assim eles não desapareceram como etnia. Isso não existe na história da humanidade, esse caso é único. Eles não foram assimilados por nenhuma cultura. Eles se mantiveram vivos como etnia. Existe um propósito de Deus nisso. O povo judeu iniciado em Abraão, Deus prometeu a Abraão que eles estariam vivos como etnia até o final dessa presente era. E Deus não é mentiroso. E ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, o senso de preservação que Deus instalou nos judeus é sobre-humano. E esse programa roda a todo vapor. 2000 anos de exílio, pulverizados no mundo todo, e eles não desapareceram como etnia. Isso não existe na história da humanidade. Não há paralelo. Os copistas, os escribas judeus, encarregados de copiarem, eles foram os encarregados, através dos anos, dos milênios, de produzirem as cópias do Velho Testamento. Eles são muito rigorosos, muito zelosos. E uma grande prova disso foi uma descoberta recente, os chamados manuscritos do Mar Morto. Ali foram encontrados diversos livros do Velho Testamento, dentre eles Isaías, Jeremias, cópias que remontam a milênios, a séculos. E por incrível que pareça, aquelas cópias mantêm, ou melhor, as nossas cópias se mantêm fiéis àqueles escritos encontrados ali nas cercanias do Mar Morto. De forma que o exemplar que temos do Velho Testamento é fidedigno àquilo que foi produzido pelos profetas. Ixi, vai passar o carro vendendo ovo, alguma coisa aqui. Vocês me perdoem, mas eu não posso parar o vídeo agora por causa do carro do ovo. Eu estou quase concluindo. Eu acho que é ovo, viu? Enfim. E perdi até um pouco o fio da meada aqui com o carro do ovo. O carro do ovo, ou do abacaxi. De forma que, retomando, a nossa cópia é muito fiel àquilo que os profetas escreveram. E, por extensão, vou me referir ao Novo Testamento. O Jesus apresentado no Novo Testamento, ele é igual, exatamente igual
àquilo que foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. O Jesus narrado aqui nos 4 evangelhos do Novo Testamento, ele não caiu de paraquedas aqui. Ele não caiu de paraquedas aqui. Ele foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. E da maneira como os profetas do Velho Testamento judaico profetizaram, ele é aqui encarnado. O Verbo que se fez carne. Jesus não caiu de paraquedas aqui. Ele foi profetizado por praticamente todos os profetas judeus do Velho Testamento. Existem outras motivações que me fazem crer na veracidade dessa Bíblia que nós temos. Mas, como eu disse, farei um vídeo somente sobre esse assunto. E esses apócrifos aqui, na sua grande maioria, o Jesus representado ou apresentado aqui, ele não bate com o Jesus dos profetas do Velho Testamento. Eles não batem. Mas eu recomendo a leitura. Por favor, leiam todos. São 3 volumes enormes. E se vocês me solicitarem via e-mail, eu tenho mais um monte aqui que não estão contidos nesses 3 volumes, que você pode ver são volumes, são calhamaços. Eu ainda tenho outros ainda. Quem quiser, me solicite via e-mail que eu vos enviarei com o maior prazer. Tá bom? Se eu vos desapontei em alguma colocação minha, que bom. E por favor, duvide de mim. Duvide. Duvide desde o primeiro segundo do primeiro vídeo até agora. Duvide de tudo que eu vos disse. Mas não seja uma dúvida que deixe vocês estagnados. Que seja uma dúvida que vos impulsione a pesquisar, a buscar. O nosso Jesus, o nosso Deus, é maravilhoso. Peça ao Espírito Santo em primeiro lugar. O Espírito Santo é o Deus conosco. Ele vos instruirá em tudo. Jesus Cristo vos abrirá todas as portas, tanto da ciência, tanto da física quântica, tanto da teologia, tanto da história, quanto da psicologia. Eu uso Jesus para tudo. Que Deus vos guarde, não só hoje, mas todos os dias de vossas vidas. Em breve estarei postando o capítulo 2. Forte abraço.